Bom, se você acha que para ter um sucesso, tanto pessoal quanto profissional, ser um bom médico, ser uma boa pessoa na sua vida, você precisa apenas tirar boas notas na faculdade, você está muito enganado. Tá? Existem algumas coisas que eu considero importantes para a gente estudar extra medicina durante a faculdade de medicina, que vão te agregar não só na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal. E obviamente, muitos de vocês, muitos de nós, né, já ouvimos falar que nem sempre aquele cara que é o nerd da turma, que tira as maiores notas, que é o melhor de nota ali, de provas, nem sempre ele vai ser o melhor médico ou vai ter um sucesso profissional maior e mais rápido do que os outros, não é? E existem algumas situações onde você pode melhorar na sua área intelectual, que você pode sim ter um sucesso muito maior, fazendo só algumas correções em algumas partes da sua vida. Por exemplo, eu tenho algumas questões que eu gostaria de expor para vocês que vão ajudar vocês não só na área de medicina, quanto na área pessoal de vocês. É, Situações essas que deveriam ser ensinadas, explicadas na faculdade de medicina, na minha opinião, porém muitas, acho que nenhuma faculdade aborda esse tipo de questão e a gente tem acesso a esse tipo de informação livremente na internet. Então, não necessariamente a gente precisa fazer cursos, gastar dinheiro com cursos, nem nada. Mas a gente pode ter sim um crescimento, um avanço nessas áreas que eu vou falar para vocês, que vão auxiliar tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal. A primeira coisa, e eu acho que é a mais importante que eu vou falar aqui, é sobre educação financeira. Tá? Eu acho que educação financeira deveria ser ensinado durante a faculdade de medicina e assim a gente nunca dá muita importância para isso durante a faculdade e a gente acaba vendo alguns exemplos de pessoas que não foram bem sucedidas, apesar de serem pessoas excelentes, excelentes alunos, que são excelentes médicos, eles às vezes não têm um sucesso muito grande, nem pessoal, nem profissional, porque eles não se adequaram, eles não se estruturaram financeiramente, não se organizaram. O que a gente cansa de ver é o seguinte padrão, né? O estudante de medicina, né? Eu até me incluo nessa porque é inevitável. Muitas vezes a gente passa pela faculdade de medicina assim, ah, quero me formar, quero ganhar meu dinheirinho, quero me formar, quero dar meus plantões, quero ganhar meu dinheiro, comprar as coisas que eu não queria, que eu não tinha, né? Que eu não tinha possibilidade de comprar antes, deixar de ser um peso, né, para minha família. Então, muitas pessoas, quando começam a dar seus primeiros plantões, quando começam a ganhar o seu primeiro dinheirinho ali, um salário legal que você nunca tinha ganhado antes, as pessoas começam a se deslumbrar com isso. E a tendência é que as pessoas comecem a fazer coisas com o seu dinheiro literalmente rasgando e jogando ali no lixo. Então, o que acontece? Eu vejo muitos exemplos de gente que começa a ganhar o dinheiro, aí quer, sei lá, comprar o carro do ano, quer comprar o apartamento de frente para a praia, quer jogar Xandão pro alto, enfim, aquelas coisas que a gente sabe que acontece e nada de errado com isso, assim. Não tem problema nenhum, óbvio que cada um faz o que quer com o seu dinheiro, né? Não tô aqui para falar, você não pode comprar o carro. Mas o problema está em você querer fazer esse tipo de coisa sem ter um planejamento futuro. Porque o que acontece depois de você ter realizado esses sonhos, que não tem nada de errado com isso, é que você começa a entrar num limbo e começar a trabalhar muito mais anos do que você achou que trabalharia para pagar as dívidas do passado. Então é muito importante que você, antes de começar a realizar esses sonhos que você tem, de comprar o seu carro, de comprar a sua casa, de comprar as coisas que você queria ter e não tinha antes, que você se planeje pelo menos, entendeu? Para que para que as dívidas não virem uma bola de neve e você tenha que ficar lá com 60 e tantos anos dando plantão porque não soube administrar o seu dinheiro antes. E isso acontece muito, tá?
E eu tô dizendo isso que às vezes isso acontece com aquele cara que foi o melhor da turma, sabe? Aquele cara que tirou 10 sempre. Ele começa a entrar num limbo ali de dívidas e que você, que não era necessariamente o melhor da turma, começou a se organizar financeiramente e teve mais sucesso pessoal e profissional, teve que trabalhar menos horas para ganhar o equivalente, parou de trabalhar um pouquinho mais cedo, teve um conforto, né, deu conforto para sua família um pouquinho mais cedo, porque você simplesmente se organizou. Outro ponto que eu acho muito importante, algumas faculdades até incentivam isso. Na minha eu sentia esse incentivo, então foi através da faculdade que eu comecei a me habituar mais com isso, que não falo nem curso, mas assim, a sua adequação a habilidades linguísticas. O que eu quero dizer com isso? Leitura de artigos em outras línguas. Não necessariamente você sair da faculdade fluente, porque eu sei que a gente não tem tempo de fazer cursos e mais cursos de línguas, enfim. Mas assim, você ter um domínio de leitura, pelo menos do básico ali do inglês, isso vai te ajudar. Tanto pessoalmente, porque você vai começar a ter essa habilidade linguística da parte de ler em inglês, poder entender o inglês. Às vezes você vai fazer uma viagem, você entende, você consegue se comunicar, você consegue ver uma série e começar a entender algumas palavras que eles estão falando. E, mais importante ainda, é que os melhores papers, tudo que é de mais novo, aparecem em artigos em inglês, por exemplo. Então, você, para se atualizar, você necessariamente vai precisar ali de um domínio, pelo menos básico do inglês para você ser um bom profissional, para você ter uma leitura crítica ali, entender o que está acontecendo, não na medicina, mas também no mundo. Então, eu acho de extrema importância que pelo menos um artigo na semana você pegue e tente forçar mesmo a sua leitura. Palavras que você não conhece, você grifa, você pesquisa, bota no dicionário, seja um tradutor, mas o que eu via muito, e eu também já fiz muito isso, era pegar um artigo na íntegra, traduzir ele todo ali no Google Tradutor, porque dava menos trabalho, né? E ler ele depois de traduzido. Primeiro erro, aquela tradução fica horrorosa, muitas vezes não tem um encaixe muito bom de tradução. Se vocês já fizeram isso, acredito que algumas pessoas já até podem ter feito isso. Vocês sabem do que eu estou falando, algumas coisas ficam meio incoerentes. E segundo, que você está se auto-sabotando, né? A gente está se auto-sabotando porque a gente perde um pouco daquele material rico que está ali na nossa frente. A gente perde a capacidade de poder ler e aprender e se forçar cada vez mais. Então, eu acredito que uma vez a semana, se puder pegar um artigo que seja do seu gosto, de sua escolha, uma matéria aleatória que você goste, e dar uma forçadinha na barra assim para você ler e só treinar, é de grande importância. Não precisa ser um artigo de 15 páginas, pega um artigo pequeno, legal, e leia. A terceira coisa que eu acho bem legal é de a gente sempre estar estudando coisas extra medicina. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem sim, dá para ter um tempo sim, durante a faculdade de medicina. Coisas que agreguem no nosso pessoal, que também, em contrapartida, vão melhorar a nossa capacidade dentro da medicina. Por exemplo, eu gosto sei lá, de dar palestras, de dar aulas, eu gostaria de ser professor futuramente. Existem materiais diversos sobre oratória, né? Como falar em público, como dominar uma plateia, enfim, não necessariamente isso tem que ser um curso, você tem que fazer um curso, nada disso, mas são pequenas coisas que podem trazer um desenvolvimento pessoal para você muito grande, tanto para a sua área pessoal quanto para a sua área profissional. Outra coisa é estudar sobre outras coisas que não médicas, como por exemplo, eu gosto muito de artes, então eu posso, sei lá, pelo menos uma vez no mês aí, ler um livrinho curto sobre algum artista favorito.
algum pintor, sabe, alguma coisa que te desligue um pouco da medicina. Se você gosta de meditação, yoga, tem vários materiais disponíveis na internet gratuitos para você ter esse aprendizado, um desenvolvimento pessoal legal, e não necessariamente o tempo é uma desculpa. Muitas coisas que a gente pode encontrar na internet são em forma de podcasts. Então, se você está indo para o seu trabalho ali, para sua faculdade, se você está voltando para casa, se você está ali perto antes de dormir ou enquanto você toma seu café da manhã, você está ouvindo um podcast legal de alguma coisa que te agregue, que te acrescente, e que não necessariamente tem que ser relacionado à medicina. Muita gente também, extra-medicina, fazem parte da atlética. Ah, mas a atlética é relacionada à sua faculdade de medicina, né? Mas não um estudo médico. Então, eu acho também válido, se na sua faculdade tem uma atlética, é válido você se engajar com a sua atlética, ser um atleta da sua atlética, porque você começa a praticar um esporte dentro de um lugar, dentro de um ambiente que você gosta, e que vai te agregar pessoalmente, tá? O único problema que eu vejo, sim, é que você tem que tomar um grande cuidado para não deixar a atlética em primeiro lugar, ou qualquer outra coisa que eu falei nesse vídeo, né? A gente tem que ver que a gente está se formando, então a gente tem que priorizar os nossos estudos. E as ramificações são mais secundárias, né? Então, tudo que você for fazer, você tenha em mente de que aquilo nada pode atrapalhar o seu desempenho, as suas aulas, a sua faculdade. E tenha sempre em mente que a gente não é um robô, né? A gente não é um robô, então o que a gente puder fazer para ser melhor para a gente e, consequentemente, melhor para os outros, para os nossos pacientes, é de grande valia. Então, a gente não está na faculdade de medicina para ser mero prescritor, né? Então, tudo que te agregar, que te fizer uma pessoa melhor, isso vai se externar para o seu ambiente. Então, escolha bem o que você vai fazer, escolha com carinho o que você vai fazer, faça uma coisa que você ache bem legal, que você goste, para que isso se externalize, para que isso seja leve para você e que isso te acrescente de alguma maneira para ser melhor, tanto quanto pessoa, quanto como médico.